Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. E olha, como nós falamos, né? Setembro, mês da Bíblia, não é? E é o tema do nosso programa dessa semana. Nosso convidado é o Edmilson Esquinelo, ele que é professor de estudo da Bíblia do ITEL, o Instituto Teológico São João Paulo II. E também ele é assessor do CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, pela primeira vez aqui em nosso programa. Seja muito bem-vindo, Edmilson. Eu é que agradeço, Cláudia. Um oi para todo mundo que está nos acompanhando e que bom a gente poder falar sobre algo que nos inspira, nos motiva e ao mesmo tempo nos indaga, né? Exatamente, algo que é, de uma forma ou de outra, uma leitura diária, né? Em nossas Com orações, certeza. no nosso dia a dia, não é, Edmilson? Inclusive para quem não vive o cotidiano, né? Uhum. Como a gente é de uma sociedade formada, moldada pela cristandade, nem sempre pelo cristianismo. Okay. Nem sempre pela verdadeira fé, mas pela cristandade. A gente tem a Bíblia às vezes até imposta e entrou na cultura. Exato. Mesmo quem não é de igreja, de comunidade, acaba no dia a dia vivendo textos da Bíblia. Né? E eu me lembro de alguns momentos no Viver com Fé e Saúde, realmente de nós dizermos, não basta ter a sua Bíblia aberta da sua sala de jantar, vamos folhear, vamos fazer uso, né, da palavra e inserir em nossa vida, né? E mais do que isso, exatamente, inserir na vida, viver. Acho que assim... Eu tenho um grande amigo biblista que ele sempre diz assim, a chave principal da Bíblia não é eu vim para que todos tenham Bíblia e Bíblia em abundância. Isso não ajuda não, tá? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se a vida não está como primeiro lugar, a Bíblia não serve para nada. A Bíblia vem depois. A Bíblia sempre é o ato segundo. Cuidado para não endeusar demais o texto e colocar a vida em segundo lugar. Exatamente. Qual a origem da Bíblia, Edmilson? O povo hebreu. Quer dizer, todas as tradições cristãs, ou as principais tradições cristãs já da cultura da escrita, gostam de ter seus textos sagrados. E assim também os judeus. Judeus e hebreu é a mesma coisa, né? Quer dizer, o judeu é um termo tardio para falar do povo hebreu, que era o povo oprimido no Egito. E muito cedo esse povo começou a cultuar e a descobrir a divindade, que tem vários nomes na Bíblia também. O nome mais solidificado, que se consolida depois, é Javé. Sim. Né? Algumas tradições pronunciam Jeová, os judeus não pronunciam, é um nome muito sagrado. Mas o Deus Javé é o Deus que vem inspirando o povo desde a escravidão do Egito a lutar por uma vida de liberdade, sem opressão, uma vida mais igualitária. E as tradições deste povo vão sendo inicialmente preservadas e transmitidas de geração em geração, principalmente pelas mulheres. As mulheres transmitem. Você deve ter escutado mais historinhas da sua mãe, da sua avó do que do seu pai, né? Sim, sim. Na tradição antiga de Israel também. Essas tradições contadas pelas mães e avós em casa, mas depois também no culto, nos santuários, e depois no templo, gradativamente vão sendo condensadas por escrito. E aí a gente tem um processo de pelo menos 1.300 anos de redação de textos. Né? Se a gente pega dos primeiros textos de Miriam, o texto mais antigo da Bíblia possivelmente é o Canto de Miriam, Êxodo 15. Olha. Texto de uma mulher. Olha. Êxodo 15, versos 20 e 21. Cantai a Javé, porque ele é grande, que atirou no mar cavalos e cavaleiros. Ao lado do cântico de Débora, Juízes 5, tem uma versão em prosa no capítulo 4 e uma versão em poesia no capítulo 5, no livro dos Juízes. Como é um hebraico muito mais arcaico, pela pesquisa a gente consegue saber. Se eu disser para você, Cláudia, ó, o que é mais antigo, você ou vós Messê? Você sabe, né? Sim. Então, na pesquisa, a gente consegue identificar um hebraico mais arcaico e a gente sabe que os textos mais antigos são Canto de Miriam e Canto de Débora, dois cantos de mulheres que contavam e cantavam as façanhas do Deus libertador. Né? Mas desde o Canto de Miriam, né, desde esses textos mais antigos do Êxodo, até a finalização para os cristãos, não para os judeus, né, daquilo que a gente vai chamar depois de Novo Testamento ou Segundo Testamento, é um processo de 1.300 anos, pelo menos, de redação de textos. Né? E como nós estávamos falando anteriormente, né, não somente fazer a leitura, mas inserir em sua vida. Sem dúvida. Né? As virtudes, Edmilson, que a gente pode extrair da Bíblia, porque a gente vê assim inúmeras passagens, né, onde nos mostra algo, né? E assim, como você estava falando sobre as mulheres, né? Também são várias as mulheres na Bíblia, né? Sim, sem dúvida. Cláudia,
Muitas vezes a gente vai para a Bíblia querendo colocar nela o que já está na nossa cabeça. E sem contar uma questão meio que profética, assim, como se fosse um oráculo, né? Responda, e como se fosse abrir e já obter a resposta. E às vezes né? não é tão assim, né? Sem negar a ação de Deus, a ação do Espírito Sim. Santo, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente já vai com virtudes que podem até ser verdadeiras e boas, né? E está na Bíblia. Tá, mas o que você perguntou as principais, o que se Sim. destaca de virtude. A principal virtude para o povo judeu, do começo ao fim, é a prática da justiça. O Deus libertador é o Deus que faz justiça ao pobre e ao oprimido. Isso perpassa a Bíblia do começo ao fim, no Êxodo, na profecia. A monarquia esquece um pouco disso. Né? Às vezes é bom a gente vê alguns textos em que isso vai ficando esquecido, mas o movimento profético de João Batista, o movimento profético de Jesus de Nazaré, recupera a justiça como caminho do começo ao fim. Salmo 85 diz assim: justiça e paz se abraçam, se beijam. Bonito, né? Então, a prática da justiça, a prática do cuidado com os pobres. Às vezes a gente fala muito de dízimo nas comunidades e escolhe uns textos assim, que são mais tardios, que são bons também, mas perigosos, né? Malaquias 3, por exemplo, tudo bem. Mas esquece os textos mais antigos. Deuteronômio, por exemplo. A cada 3 anos você deve recolher o dízimo que estará à disposição do estrangeiro, do levita, do órfão e da viúva. Todas categorias marginalizadas. Exato. O estrangeiro não tinha terra. O levita é o sacerdote pobre que também ficou sem a terra, que cuida do culto. O órfão e a viúva não precisa nem dizer, naquele tempo e hoje. Né? Então o dízimo inicialmente na Bíblia é para isso, prática de justiça, partilha, né? Cuidado com quem precisa. Uma outra virtude da qual um judeu jamais abre mão é a virtude da hospitalidade. Um judeu não aceita que uma pessoa estrangeira passe pela sua terra e não seja bem cuidado ou bem recebido. E no Brasil isso é fundamental, porque muita gente diz que é cristã, vomitando ódio contra estrangeiro, contra haitiano, contra venezuelano. Em Mato Grosso do Sul, contra indígena, que é o dono dessa terra. Né? E diz eles são os estrangeiros. Não, essa terra é deles. A hospitalidade é a característica principal do jeito de ser de um judeu, ao lado da justiça e do cuidado com os pobres. É claro que vida de oração, denúncia do que está errado, todas as virtudes que a gente quer listar, você vai encontrar na Bíblia. Às vezes as pessoas fazem da Bíblia um livro de receita, né? Pega lá o que você quer. Tem um fio condutor que perpassa a Bíblia, que é a prática da justiça. E vendo você falar essa questão em relação aos povos, né? Duas questões. Aos pobres, que não necessariamente sejam os pobres financeiramente, mas também os pobres de espírito, que nos faz ter aquela aproximação no cuidar, aquela pessoa que está, às vezes, a questão na pobreza da saúde, na deficiência na saúde, né? Ou então na espiritualidade, ou então na questão até da psique daquela pessoa. E em relação à questão aos povos, Edmilson, que você estava dizendo, me fez lembrar na época do Haiti, que houve o grande terremoto, se não me engano, 2008, e eu recrutava alguns colegas psicólogos, né, para nós podermos ir ao Haiti. Eu sou da psicologia das emergências e desastres também. E eu me lembro que naquela mesma época em que eu fazia o recrutamento de colegas para poderem para irmos, né, até o Haiti, estender a nossa mão, fazer aquele acolhimento, né, enquanto brasileiros a esse povo, chegaram alguns haitianos perdidos no estado do Mato Grosso do Sul, ali na redondeza ali. Entraram pela fronteira e estavam sendo tratados como se fossem, né, ladrões, pessoas invasoras, e na realidade eles só estavam perdidos, Edmilson. Precisando de acolhimento. Exato, exatamente, necessitando de acolhimento. Na realidade eles queriam ir para a Guiana Francesa, se perderam e desceram, beirando ali o nosso Brasil, e foram parar em Aquidauana. Em Aquidauana, você vê. Um dos problemas do nosso jeito de ler a Bíblia, e também de viver a religião, é o descompasso entre fé e vida. Eu vou na missa, cumpro um rito e acho que estou vivendo a religião. E não leio o Evangelho, né? Quer dizer, tive fome e me deste de comer. Estava preso e me visitaste. Estava nu. A religião verdadeira, não estou dizendo que o rito não seja importante. Sim. Mas a religião não é cumprimento de rito. Aliás, foi o ritualismo que matou Jesus. Olha. Não pode fazer isso de sábado.
eu preciso curar as pessoas e não tenho dia para isso. Né? Mateus 12, para você conferir depois na sua casa. Jesus voltava com seus discípulos de uma missão e eles, uma fome danada. Entraram numa roça que eles não tinham plantado. A fome vem em primeiro lugar. Aí o capital vai dizer, é invasor, Jesus é invasor. Isso. Está invadindo, está com fome, pronto. E Jesus sabe que ele usou como exemplo? O rei Davi fez isso. Uma vez, chegou e entrou e abriu o sacrário, os pães da preposição. Estou citando Mateus 12, se você quiser conferir. Quer dizer, o que é mais importante? O rito, o legalismo ou a vida? É uma questão de escolha, né? Então, tem gente que vive um catolicismo tradicional e acha que se salva pelo rito. Se salva porque, graças a Deus, Deus nos salva, né? A salvação é graça de Deus. Depois você confere em casa, Efésios capítulo 2, lê lá de 6 a 9, acho que vai te questionar bastante. A salvação é dom de Deus e até nem depende da tua obra, nem da minha, para eu não me encher de orgulho. É um dado interessante. Mas, o que nos salva é Deus e não o rito. Agora, se a gente se sente agraciada pela salvação, pelo amor de Deus, que pagou por nós um alto preço na cruz, a gente vai querer amar e vai querer servir. Exatamente. Só isso. Né? E na realidade, quanto mais a pessoa serve, quanto mais a pessoa ama, mais ela quer servir, mais ela quer amar. É aquela coisa assim, se é bom para mim, então eu quero que seja bom para outras pessoas também, com né? certeza. E a Bíblia nos mostra esse caminho também, não, Edmilson? E a Bíblia, ela é igual? Porque, na verdade, tem algumas, né? Que não tem alguns livros. Como que é isso, Edmilson? A Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus utilizaram na Palestina e utilizam até hoje, escrita na maior parte em hebraico e alguns textos depois em aramaico. O aramaico foi uma língua imposta quando os persas dominaram a Palestina. E o hebraico ficou um pouco... São línguas irmãs, tipo português e espanhol. Assim, né? Então, se falava o hebraico, os textos foram escritos, na maior parte, em hebraico, e depois alguns ainda em aramaico. Jesus falava um dialeto do aramaico, o aramaico galileu. Eu até brinco, às vezes, com os estudantes de teologia, que eles têm agora uma mania de celebrar em latim. Né? Aí eu respeito, mas por que vocês querem celebrar em latim? Aí, para voltar às origens. Ah, é? Então vai aprender aramaico. Jesus celebrou em aramaico, não em latim. Latim era a língua do Império Romano, né? Então, alguns desconhecimentos históricos que a gente respeita, né? De uma meninada mais nova, às vezes, que tem alguns modismos de roupa para lá e para cá, e muita pompa, e muito flu-flu-flu, né? Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Absolutamente não tem. Voltando ao assunto da Bíblia, né? Os textos foram escritos em hebraico. Então, os judeus que moravam na Palestina produziram, nesse longo espaço de tempo, um conjunto de livros, hoje mais ou menos divididos em 39 livros. Essa é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Mais tarde, na época dos gregos, uns 200 anos antes de Jesus nascer, assim para arredondar, uma colônia de judeus mudou-se para Alexandria, no Egito, que era a segunda ou terceira grande cidade da época. E uma colônia judaica muito grande, levaram cópias desses textos e os filhos não conseguiam mais falar o hebraico. Então eles traduziram, isso ainda estamos 200, 150 antes de Cristo, os textos em hebraico para o grego. Além de traduzir, eles escreveram mais alguns em grego. Então nós ficamos com, entre aspas, uma primeira lista em grego é cânon, em hebraico, e uma segunda lista ampliada, agora em grego, com os do hebraico traduzido e mais alguns que eles escreveram. Os judeus da Palestina não reconheciam estes aqui que eles escreveram, então a gente ficou com dois cânons, um primeiro cânon e um deutero. Deutero em grego é segundo, e um segundo cânon, uma segunda lista. Né? Por isso a expressão utilizada mais tardiamente como os deuterocanônicos. Os judeus até hoje usam o texto hebraico. Os judeus de fora da Palestina, os primeiros cristãos, utilizavam mais em grego. Né? Então nós ficamos com esse duplo costume sempre na igreja. Mais tarde, quando Lutero foi traduzir a Bíblia, ele traduziu direto do original. Né? E traduziu depois os deuterocanônicos, também recomendando mais a esses. De tal forma, então, que o mundo protestante
utiliza mais o cânon hebraico, que é mais Entendi. curto, e o mundo católico utiliza mais o cânon grego. Entendi. Por isso que não faz sentido você dizer, os crentes tiraram tiraram o livro da Bíblia. Isso é desconhecimento histórico. Sim. Né? Quer dizer, nós usamos um cânon, eu sou católico, né? Uso um cânon mais amplo, que é o cânon grego, e eles um cânon mais curto, o cânon hebraico. Que vieram originais, né? Originados de uma Isso. mesma, né? De uma só. Mas a Bíblia Católica, ela tem várias edições. Tem sim. E é bom, né? É bom. Deus é plural, Deus nos sonha na pluralidade. E tradução é sempre um desafio. Muitas vezes tem escolhas políticas também por trás das traduções. Por exemplo, eu posso fazer uma tradução mais fiel ao original. É uma escolha política. Ou posso fazer uma tradução mais adaptada à linguagem de hoje. É outra escolha política. Ou posso fazer ainda uma tradução, quando eu digo eu, é uma equipe. Né? Sim, Sempre são biblistas, especialistas que fazem isso. Onde eu tento escolher palavras mais de acordo com o interesse da minha igreja. Também. Né? Isso é muito fácil. Por exemplo, se você pega, deixa eu pensar um exemplo rápido, Gálatas 2, depois você confere na sua casa. Né? Gálatas 2 tem uma história em que Pedro sai de Jerusalém e vai a Antioquia. A partir do capítulo 2, versos 11, por ali, 11, 12 e 13. Depois você dá uma conferida em casa que vale a pena. Antes, ele achava que a salvação tinha vindo só para os judeus e para seguir Jesus você tinha que virar judeu primeiro, entrar na religião de Jesus. Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Às vezes nas comunidades se perguntam, qual é a religião de Jesus? Jesus é cristão. Não, Jesus era judeu. Os seguidores de Jesus também eram do judaísmo. Então, os discípulos mais próximos ao grupo pensando de Jerusalém achavam que para seguir Jesus precisava primeiro ser batizado no judaísmo. Os cristãos ligados a Paulo, Barnabé de Antioquia pensavam diferente. O chamado primeiro concílio da igreja aconteceu por causa disso. Fizeram uma reunião em Jerusalém e chegaram à conclusão que você não precisava batizar a pessoa no judaísmo para ela seguir Jesus. Né? Depois disso, Pedro foi a Antioquia visitar. E quando ele estava lá sozinho, então ele comia junto com quem não era judeu. O judeu não se mistura na mesa com quem não é judeu. E ele estava feliz da vida por lá. De repente, o Tiago, que era bispo de Jerusalém, pediu para algumas pessoas irem a Antioquia. Quando o pessoal de Antioquia, de Jerusalém, chegou, o Pedro já não queria mais comer com quem não era judeu. E Paulo escreve isso na carta aos Gálatas com palavras muito fortes. Então ele diz assim, de tal forma, Pedro começou a fingir, é o termo grego, né? De tal forma que até Barnabé deixou-se levar pela, em grego, hipocrisis. Conhece essa palavra em português? Hipocrisia de Pedro. Mas é uma palavra forte, né? Muito. Então, por exemplo, se você tiver na sua casa a Bíblia da Ave Maria, você não vai encontrar essa palavra. Você vai dizer assim, dissimulação. Ok. A minha Ave Maria. Você não vai encontrar o que está escrito. A Ave Maria tem dificuldade de traduzir o texto conforme o original. É uma Bíblia muito usada, e quando sempre me perguntam nos cursos, qual é a melhor tradução? Eu sempre respondo, aquela que ajuda na sua fé. Aquela que você tem na sua casa, você está acostumado a encontrar o texto, te ajuda na espiritualidade, então continue usando a que você tem. Agora, é claro que o texto da Ave Maria é uma tradução muito antiga, dos anos 50, a pesquisa já avançou bastante e, em termos de fidelidade ao original, é um texto que está ultrapassado. Okay. Né? E nem por isso deixa de ser palavra de Deus. Tá? As editoras depois vão, né? Então, boas traduções hoje. Bíblia de Jerusalém, uma boa Bíblia de estudo. A edição pastoral, a nova edição pastoral, né? Falando das traduções católicas. Né? Muito boa, corrigida. Tem uma Bíblia, a Bíblia do Peregrino, né? Que ela faz a escolha de traduzir de acordo com o viés poético do texto. Muito interessante. E é uma riqueza. Eu sempre tenho várias. Né? Se a gente olha o texto no original, sim, e no grupo você compara. Não caiam nessa de padronizar. Não tem que ser igual. Né? Nós podemos pensar diferente. E amplia o Sem seu dúvida, olhar, sem né? dúvida. E eu observo também, como eu faço muito uso da Ave Maria, eu tenho dificuldade quando, por exemplo, eu vou fazer um acompanhamento pela pastoral. Foi o que eu disse. Né? Não Foi é? o que eu disse.
Sem contar que como você conhece aquele teu objeto, você já é toda arriscada e você já sabe, né? As pessoas, isso eu já ouvi. Eu vou, inclusive, convidar vocês para o próximo programa. Então, até neste mesmo, nessa meio que pausinha que eu estou dando aqui, de pegar papel e caneta e ir anotando as passagens que o Edmilson vai falando, né? Que vai nos enriquecendo também, não? Posso dar um outro exemplo? Claro. De escolha de tradução? Lembra daquela historinha de uma viúva que vai enfrentar um juiz? Jesus contou uma parábola, depois você olha e confere, Lucas capítulo 18. Jesus contou uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre. Era uma vez numa cidade, um juiz e uma viúva. Né? Chega no versículo 5, quando a parábola está sendo concluída, depois Jesus faz um comentário à parábola. Né? Diz assim, o juiz não temia a Deus, nem aos homens, mas diz, vou fazer justiça, possivelmente pela sua tradução assim, para ela parar de me incomodar. Né? Okay. Essa viúva está me enchendo o saco. Sabe qual foi o termo que Jesus utilizou? E não estou incentivando de forma nenhuma a violência, porque Jesus não é da violência. Eu preciso fazer justiça antes que essa mulher venha me esbofetear. Quer dizer, se você traduz incomodar, você mostra aquela imagem de uma mulher que fica lá insistindo, coitadinha, pedindo, né? Se você diz, não, eu corro o risco dessa mulher exigir o direito dela, opa, o exemplo de mulher que Jesus usou é a mulher atuante na igreja que vai exigir os seus direitos. Então, o termo grego é, de fato, esbofetear. Depois você pode comparar mais de uma tradução em casa, repetindo Lucas 18, versículo 5. Você gosta de cabelo comprido, né? Sim. 1 Coríntios, capítulo 11. Marca aí também, se quiser conferir depois. Eu vou assistir o programa também marcando tudo. 1 Coríntios 11, versículo 10. A mulher deve trazer sobre a cabeça. A tua Bíblia traduz assim, o sinal da sua submissão. Comentário, como foram homens que traduziram, os comentários dizem assim, porque Paulo está falando que a mulher é submissa ao marido. Isso não está escrito no texto. Sabe o que está escrito no texto? A mulher tem que trazer na cabeça o sinal da sua autoridade. Olha. A Ave Maria traduz por submissão. A antiga Bíblia Pastoral traduzia por dependência, já corrigiu. Né? Eu tenho uma tradução aqui, a Bíblia de Jerusalém, que também diz assim, a mulher tem que trazer o sinal da sua dependência. Puxa uma nota de rodapé e diz assim, possivelmente Paulo está falando da dependência do marido, por favor. Está escrito autoridade? Traduz autoridade. O termo grego é exousia. Em todos os outros textos, os fariseus ficavam assustados porque Jesus falava com exousia, autoridade. E Jesus enviou os discípulos 2 e lhes deu exousia, autoridade. Só nesse texto que é da mulher se põe dependência. Quer dizer, é uma escolha. E o que você está trazendo, Edmilson, é muito importante, que está me vindo na cabeça assim, o sentido de que nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos estudar, né, sobre ela, até para que a gente não fique pensando coisas que são desconexas a que realmente está dizendo, querendo dizer. Porque se porventura a gente levar para o senso comum, a gente vai imaginar, não, está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Não necessariamente é isso que está dizendo o texto. Então, é muito importante aquela questão que a gente estava falando, inclusive, né, de ritualidade, enfim, não é nós sermos, por exemplo, aqui de nós católicos, né? Nos fazermos presente à missa aos domingos, somente. Fazer aquela leitura do Evangelho do dia, pronto, acabou. Não, de nós estarmos inseridos na igreja, de nós estarmos inserindo em família, enquanto irmãos e fazendo o estudo da palavra também, o que é importante até para que a gente possa compreender realmente, né? Cláudia, e acho que a gente chegou num limite que não dá mais para fingir. Quer dizer, o Papa Francisco tem alertado muito que isso não faz mais sentido. Você cumprir os ritos, eu vou na missa, pago o dízimo, dou o boi para a paróquia na festa do padroeiro, isso acontece muito no interior, e não sequer pago um salário mínimo para o meu funcionário. Explora a funcionária. Quer dizer, não dá. Essa religião é a religião do Templo de Jerusalém. Essa é a religião dos saduceus. É a religião de quem matou Jesus. Isso não se aceita mais. E assim, eu faço disso uma reflexão diária, como é que eu vivo isso na minha vida, mas a gente tem que dizer.
também. Assim, eu faz 16 anos que trabalho no Instituto de Teologia. Olha. E eu digo o tempo todo para esses seminaristas, que serão nossos sacerdotes, Uhum. parem de se aburguesar. Parem de querer religião de rito, de salário, de carro novo. Se quiser cortar o programa, pode cortar, não tem problema, tá? Não, nós não Mas vamos assim, cortar o programa. a gente reúne com os bispos e diz, cuidado, é uma mentalidade que não tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Ter estabilidade, bom salário, dignidade de vida, todo mundo tem que ter. Sim. Ser cultuado como um semideus, chega. É o que o Papa está dizendo, chega. É. Né? Chega de abusos de poder, chega de abuso né? de adolescentes, inclusive. Não dá mais para mascarar. Essa religião não é a religião do Deus de Jesus. E ao mesmo tempo, complementando o que você está dizendo, sem querer te cortar, já te cortando também, Edmilson, aquela questão de nós, que estamos do lado de cá, que nós não devemos seguir pessoas, nós temos que seguir a Jesus, né? Porque quando muda aquela questão de que o padre vai, a gente cria um vínculo que é importante ser criado também, nós ficamos tristes, porque, mas afinal de contas ele é pastoral, ele tem que, né, servir comunidade, ele tem que seguir a missão dele. Aí todo mundo vai, vamos dizer que vai de uma paróquia para outra, vai todo mundo para lá por conta do padre. É Jesus, né, Edmilson? Olha, me desculpa, tem que falar de novo. Um padre que vem numa cidade e vai num shopping lançar um livro e não vai sequer na igreja ou na favela, tem que ser questionado. Um padre que vem numa cidade e vai fazer um show no clube mais caro e cobra por isso, tem que ser questionado. E estão sendo. Estou falando dos padres cantores, desse modelo. Jesus estaria num shopping lançando livro. Jesus estaria num Mondara Palace, nos clubes mais caros, fazendo show. Ah, mas evangeliza. Abra o olho, porque as pessoas começam a querer ir para tocar no padre. Então eu vou tocar no padre cantor, assim como toco na dupla sertaneja. Né? Eu estou levando o meu nome ou eu estou falando isso. Inclusive, nós, né, conversando com os bispos, a CNBB está preocupada com isso. Quer dizer, você tem que ser, lembrando Dom Helder Câmara, o burrinho, o jumentinho que leva Jesus, e não a você próprio. Como é o meu trabalho também. Quer dizer, eu não quero aparecer. O que tem que aparecer é a palavra. É a palavra. Que a gente seja instrumento da palavra. Exatamente. E nós que trabalhamos também na rede Milícia da Imaculada, nós temos muito isso. Não somos nós. Sem dúvida. Nós estamos aqui como instrumentos e que é a evangelização. Né? Então, não somos nós que estamos aqui apresentando, não é a Cláudia que apresenta o programa Viver com Fé e Saúde. Nós queremos levar a palavra, é a evangelização. E aí a Bíblia, Cláudia, é um perigo. Então, por isso que eu te falo da importância do estudo da Bíblia, você saber realmente como é que você vai interpretar. A bancada da bala, todos esses latifundiários, né, se junta com a bancada da Bíblia. Uhum. Para quê? Para usar a Bíblia para oprimir. Uhum. Para usar a Bíblia para se eleger. Usando a Bíblia para desviar, justificar. Então eu tranquilamente posso escolher textos aqui onde eu justifico pena de morte, onde eu justifico violência, onde eu justifico ódio, intolerância religiosa. Posso. Agora, qual é o critério para eu ler a Bíblia? Essa é a questão. Nós, pessoas cristãs, temos um critério. A prática de Jesus. Exato. E baseado nisso também, Edmilson, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, antes já te convidando para vir outras vezes aqui, porque é um tema tão amplo falar da nossa Bíblia, né? Que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo da importância dessa conscientização de não só fazer uso da leitura, de inserir em sua vida e, mais que isso, saber fazer a interpretação dela também. Paciência, né? A primeira coisa é a gente ter paciência com a gente, com a nossa história. Né? Uhum. A gente erra e vai continuar errando. Sim. E acerta também em comunhão. Né? O grande perigo da Bíblia é quando a gente quer ler de forma deslocada. A leitura individual, pessoal da Bíblia é necessária e boa. A leitura individualista, nunca. Individualismo é o mundo consumista, né? Nós queremos viver a solidariedade. O que eu sugiro? Faça como os discípulos de Emaús. Coloque-se a caminho e vamos deixar Jesus caminhar com a gente.
Interessante que quando Jesus chega, ele pergunta, do que é que vocês estão falando? Ora, Jesus sabia, mas não sabia a partir deles. Então vamos nos colocar em atitude de escuta. O profeta Isaías diz, Deus me dá uma boca para ouvir. Interessante, né? Capítulo 42. É no silêncio que eu escuto para poder dizer alguma coisa. Caminhar com Jesus. E Jesus caminha não falando da Bíblia, não. Quem acha que vai evangelizar levando a Bíblia, não. A Bíblia sempre vem depois. Lembra que é só depois que Jesus vai falar da Bíblia? Né? Mas não para na Bíblia. Então a Bíblia não é o ponto de partida e não é o ponto de chegada. Eles saem no caminho de Emaús falando da vida, iluminam com a Bíblia e entram na casa para repartir. Se a Bíblia não te leva a repartir, pense nisso. Né? O que você tem, e estou falando materialmente, espiritualmente, em todos os sentidos, até porque os judeus não fazem essa separação que a gente faz. Né? Se a Bíblia não está te levando a um compromisso de partilha, pode ser que não estejamos fazendo uma boa leitura dela. Isso. No mês da Bíblia receber, você aqui para falar, né? Tão abertamente sobre a importância realmente da Bíblia em nossa vida, né? Enquanto cristãos, enquanto católicos, é muito bom, viu, Edmilson? O programa que Viver com Fé e Saúde está aberto para você voltar sempre que for preciso. Agradeço de coração, Cláudia. Deus abençoe sua caminhada. Amém. E a nós todas e todos. Amém. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.